O silêncio da pousada abandonada no Pará. Este relato foi enviado por Gabriela, uma jovem que participou de uma viagem em grupo para a região norte do Brasil, mas a experiência que viveu em uma pousada esquecida nas profundezas de um vilarejo mudou para sempre a forma como ela encara o mundo. Gabriela estava com 5 amigos explorando as belezas naturais do Pará. Durante uma noite, ao procurarem onde passar a noite, encontraram uma pousada no meio da estrada. Embora a aparência fosse antiquada, ela parecia funcional e com luzes acesas. Sem muitas opções, decidiram ficar. O que começou como uma solução prática, acabou se tornando um pesadelo que marcou suas vidas. A pousada parecia um refúgio seguro depois de horas dirigindo. Era simples, mas acolhedora. O recepcionista, um senhor de idade com olhos profundos, nos recebeu sem muitas palavras, apenas nos entregando as chaves de 2 quartos. Não tínhamos sinal de internet, mas isso era esperado. Estávamos no meio do nada. Fomos dormir cansados e no início, tudo parecia tranquilo. Por volta das 2 da manhã, acordei com um barulho estranho vindo do corredor. Pareciam passos, mas havia algo de irregular no ritmo, como se a pessoa estivesse mancando ou arrastando os pés. Olhei para a cama ao lado e vi que minha amiga Carla também estava acordada, claramente ouvindo a mesma coisa. Decidimos abrir a porta para ver o que era. Mas quando o fizemos, o corredor estava vazio. Ainda assim, os passos continuavam, agora vindo do teto. Os sons se tornaram mais intensos, como se algo estivesse arranhando o forro acima de nós. Voltamos para o quarto, trancamos a porta e ficamos em silêncio. De repente, as luzes começaram a piscar e o ventilador de teto girava de forma descontrolada. Os outros amigos também acordaram, todos no quarto ao lado, dizendo que as portas estavam trancadas e eles não conseguiam sair. Quando fomos tentar ajudar, vimos algo que nos deixou congelados. A figura de uma mulher, pálida, com olhos vazios, parada no final do corredor, apenas nos encarando. Ela não se moveu, mas o silêncio era aterrorizante. Tentamos gritar, mas não conseguíamos emitir som. No desespero, corremos de volta para o quarto e empurramos móveis contra a porta. Ficamos lá até o amanhecer. Quando o dia clareou, saímos correndo para o carro. O recepcionista estava na entrada, como se nada tivesse acontecido. Perguntei a ele sobre a mulher, mas ele apenas nos olhou com um sorriso estranho e disse: "Vocês são os primeiros visitantes em anos." Não olhamos para trás. Ao pesquisarem sobre a pousada mais tarde, descobriram que ela havia sido fechada após uma tragédia em que a filha do antigo dono desapareceu misteriosamente. Desde então, há relatos de aparições que nunca foram explicadas. A presença na Ponte Velha, no interior do Paraná. Este relato foi enviado por um caminhoneiro chamado Carlos, que há anos percorre as estradas do Brasil transportando cargas pesadas. Ele jurou nunca mais passar por uma ponte específica em uma estrada isolada do interior do Paraná após vivenciar algo que desafia qualquer explicação racional. Carlos estava viajando durante a noite em direção à Foz do Iguaçu. Para economizar tempo, decidiu pegar um atalho por uma estrada vicinal pouco movimentada, indicada por outro caminhoneiro. O que ele não sabia era que essa rota o levaria direto ao que ele chama de a experiência mais aterrorizante da minha vida. A estrada era tão deserta que eu não via nada além do meu caminhão e o brilho dos faróis iluminando as árvores ao redor. Depois de uns 20 minutos, cheguei a uma ponte antiga, de madeira, que rangia com o vento. Reduzi a velocidade para atravessar com cuidado, mas quando estava quase no meio da ponte, senti um frio intenso dentro da cabine do caminhão, algo fora do comum. Olhei para os lados e percebi que havia uma figura no retrovisor. Era uma mulher com roupas antigas, toda de branco, parada ao lado do caminhão. Ela não estava ali antes. Pensei que fosse alguém precisando de ajuda, mas quando olhei novamente, ela havia desaparecido. Continuei atravessando, mas agora o caminhão parecia mais pesado, como se eu estivesse transportando algo a mais. E foi aí que aconteceu. Quando olhei para o espelho retrovisor interno, vi a mulher dentro da cabine, sentada no banco do passageiro. Ela estava imóvel, com os olhos fixos em mim e uma expressão de tristeza profunda. Tentei rezar, mas a voz não saía. Então ela começou a murmurar algo que eu não entendia, uma espécie de canto baixo e arrastado. Meu coração disparou, e no desespero,
Acelerei o caminhão até o fim da ponte. Assim que passei, olhei novamente para o banco e ela havia sumido. O peso também desapareceu. Chegando na cidade mais próxima, parei em um posto de gasolina para tentar me acalmar e perguntar sobre a ponte. O frentista me olhou sério e disse: "Você viu a mulher, não foi?" Ele contou que anos atrás, uma jovem grávida havia se jogado da ponte depois de ser abandonada pelo marido. Desde então, caminhoneiros e motoristas relatam encontros com ela, especialmente à noite. Carlos nunca mais passou por aquela estrada, e o relato dele é mais um entre muitos que reforçam o mistério que cerca a velha ponte no Paraná. O mistério do casebre na Floresta do Espírito Santo. Este relato foi enviado por uma jovem chamada Ana, que cresceu em uma pequena cidade no interior do Espírito Santo. Aos 22 anos, ela decidiu visitar a antiga fazenda da família, abandonada há décadas e localizada no meio de uma floresta densa. O que deveria ser uma viagem nostálgica se transformou em uma experiência assustadora que ela nunca mais esquecerá. Ana sempre ouviu histórias da avó sobre a fazenda, mas depois que a propriedade foi vendida, nunca mais retornou ao local. Movida pela curiosidade e uma estranha sensação de urgência, decidiu visitar o lugar com um amigo, Pedro, que era conhecido por explorar lugares inusitados. Ao chegarem, a floresta parecia acolhedora, mas com um silêncio que Ana descreveu como assustador demais para ser natural. O canto dos pássaros havia desaparecido, e apenas o som do vento balançando as árvores ecoava pela trilha que levava ao casebre. Quando chegamos ao que restava do casebre, senti um arrepio gelado. A casa estava caída em pedaços, com a madeira já apodrecida pelo tempo. Mas o estranho era que parecia que alguém ainda morava lá. Havia marcas recentes de passos no chão de terra e a porta estava levemente entreaberta. Ana e Pedro decidiram entrar. Lá dentro, o ar era pesado e o cheiro de mofo misturava-se a um odor azedo e inexplicável. Em uma das paredes, desenhos estranhos e símbolos estavam esculpidos na madeira, formando algo que parecia um altar improvisado. No centro, um jarro antigo ainda pingava um líquido escuro. Eu sabia que havia algo errado. Não era só o lugar, era como se estivéssemos sendo observados. Falei para o Pedro que deveríamos ir embora, mas ele quis olhar o altar mais de perto. Assim que ele tocou o jarro, a porta do casebre bateu com força, mesmo sem vento. Ficamos paralisados. De repente, escutamos passos pesados vindo do lado de fora, circulando a casa. Pareciam botas arrastando na terra. Pedro correu até a janela para tentar ver algo, mas não havia ninguém lá. Os dois decidiram sair, mas assim que cruzaram a porta, ouviram uma voz feminina sussurrar algo incompreensível. Ana se virou e viu por uma fração de segundo a silhueta de uma mulher parada no altar. Ela estava coberta por um manto e tinha olhos brilhantes e vazios, que pareciam atravessar sua alma. Não sei como conseguimos sair correndo, mas parecia que o tempo parou enquanto corríamos. A floresta estava mais escura e o caminho que havíamos seguido simplesmente desapareceu. Depois de muito correr, encontramos o carro, e Pedro quase quebrou a chave tentando ligá-lo. Quando chegaram à cidade, contaram o que aconteceu a um dos moradores mais antigos, que revelou uma história perturbadora. Ele explicou que, décadas atrás, uma mulher chamada Mariana havia vivido naquela fazenda. Ela foi acusada de praticar bruxaria e desapareceu misteriosamente. Desde então, muitos que tentam visitar o local relatam visões, vozes e sensações inexplicáveis. Ana nunca mais voltou ao casebre, e Pedro deixou de explorar lugares abandonados. Ela ainda tem pesadelos recorrentes com a mulher no altar, e acredita que algo mais poderoso do que podemos compreender ainda habita aquele lugar. Curta e compartilhe este vídeo com quem ama histórias de arrepiar. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais relatos assustadores como esses.